Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Galáxias ativas e seus buracos negros supermassivos. Esse é o tema da palestra de hoje do Simplifísica. Nesta edição, o professor do Instituto de Física da URGS, Rogério Riffel, vai falar sobre galáxias que têm o seu núcleo ativo, como se formam os buracos negros e qual a relação entre esses dois assuntos. Confira agora o Simplifísica, galáxias ativas e seus buracos negros supermassivos. Boa noite a todos. Começar agradecendo o Beto pelo convite. Sempre é um prazer vir falar com as pessoas um pouco acerca de ciência, né? A gente tentar divulgar o que a gente faz na universidade sempre é importante e trazer isso para vocês, então, sempre é prazeroso. Um pouco diferente das abordagens que eu sempre faço, hoje eu fiz uma escolha de dois temas correlacionados, que são as galáxias de núcleo ativo e os seus buracos negros supermassivos. E durante a conversa hoje, tá, a gente vai tentar ver onde está essa correlação e por que a gente precisa invocar essa segunda parte aqui quando vai tentar entender isso. Então, tem várias coisas aqui no título que são coisas não clássicas, vamos dizer assim. Muitas pessoas podem conhecer a palavra galáxia, mas não saber o que é uma galáxia ativa. Então, a gente começa definindo o que são esses objetos. Tá? Em uma definição que eu gosto de chamar de uma definição de fisiquez, né, que é física com português, essas galáxias, elas são galáxias que elas emitem uma enorme quantidade de energia. Quando comparadas com outras galáxias, com as propriedades globais parecidas, tá? E essa energia que essas galáxias emitem em uma região no centro delas, uma região não resolvida do centro dessas galáxias, ela é uma energia que a gente chama uma energia de um contínuo não térmico. O que isso quer dizer? Que a energia gerada por esses objetos, ela é uma energia que não pode ser explicada por processos que acontecem no interior das estrelas. E essa quantidade de energia, ela é tamanha que, para os que conseguirem ver o pointer aqui no forro, tá? Imaginem que isso daqui é o núcleo da galáxia, certo? E a galáxia é todo esse prédio aqui. A quantidade de energia que esse pontinho que a gente não consegue enxergar olhando de longe numa galáxia, a gente consegue medir a energia que sai de lá, ela é maior do que toda a energia emitida pelo resto do prédio, que seria a galáxia que hospeda esse núcleo ativo de galáxia. Tá? E a gente vai tentar entender, então, como que esses objetos astronômicos funcionam, e as principais características deles, tá, são ter uma alta luminosidade. Tá? Luminosidade é energia por tempo. Então, a luminosidade, ela chega a ser, vocês vão ver números aqui com potências, que são números muito grandes. Tá? Esse número aqui é o número 10 na 11, tá? São 100 bilhões de luminosidades do Sol. Eu tentei encontrar o símbolo para o Sol, mas não consegui encontrar ele na minha lista de símbolos aqui no computador, e eu estou usando esse símbolo, eu estou escrevendo Sol do lado. Então, isso é 10 na 11 vezes a quantidade de energia que o nosso Sol emite. Tá? O contínuo é dominado por uma emissão não térmica que vai desde comprimentos de onda rádio, que são comprimentos de onda muito grandes, frequências muito baixas, até radiação gama, que é uma frequência extremamente alta, muita energia. Esses objetos também, nessa região nuclear, eles têm o que a gente chama de variabilidade. Tá? Ele fica mudando muito rápido e, dependendo do comprimento de onda que a gente está olhando, essa variabilidade ela pode durar horas, dias, minutos. Tá? Um alto contraste
entre o brilho do núcleo ativo, tá? Que é essa região central da galáxia, que a gente abrevia por AGN aqui, tá? E o que a gente chama de galáxia hospedeira. Então, esse pontinho e o prédio. Prédio é a galáxia hospedeira, esse pontinho, o núcleo ativo da galáxia. Tá? E também a gente vai entender daqui um pouco o que são essas linhas de emissão e o que são linhas intensas e o que quer dizer essas linhas muito alargadas. Tá? Essa classe de objeto, dependendo de como a gente vai fazer a definição e colocar as galáxias de núcleo ativo, ela pode ser cerca de 40% das galáxias do universo local tem um comportamento do tipo atividade nuclear, que é distinta um pouco não, bem distinta da atividade gerada no interior de estrelas. Bom, essas galáxias, elas foram sendo classificadas à medida que elas iam sendo descobertas, e como vocês vão ver, a gente vai falar de períodos aqui, que pode parecer muito tempo, mas em um tempo de história de ciência, é uma coisa extremamente recente. Tá? Quando a gente fala de coisas descobertas há 100, 200, 300, 400, 500 ou mais do que isto anos, quando a gente vai olhar, 1943 está aqui do lado. Tá? Um astrônomo chamado Seyfert, tá? Ele encontrou uma classe de objetos que ele estudou e essa classe de objetos leva o nome dele. Tá? São galáxias do tipo Seyfert. Essas galáxias, elas apresentam um núcleo muito brilhante e a energia emitida pelo núcleo, quando comparada com a galáxia hospedeira, é muito grande, mas, obviamente, isso não é uma coisa que, olhando para o céu, sem fazer nenhum tipo de análise, pode ser observada a olho. Tá? Mas vocês veem já que o núcleo dessa galáxia ele é brilhante, quando comparado com o que tem na volta, e a mesma coisa vale para essa galáxia aqui. Vejam uma companheira aqui, que é um pouco distinta. Tá? Essas galáxias, Seyfert, do tipo 2 e do tipo 1, tá? Elas são separadas de acordo com a velocidade que o gás está se movendo no entorno do centro desses objetos em Seyfert do tipo 1 e Seyfert do tipo 2. As galáxias Seyfert do tipo 1, elas possuem linhas de emissão que têm larguras, tá? Oriundas de um gás que está a velocidades entre 1.000 e 10.000 quilômetros por segundo. Tá? Quilômetros por segundo, não é hora. Enquanto que as Seyfert 2, entre 200 e mais ou menos 1.000 quilômetros por segundo. E aí a pergunta pode ser, tá, e uma galáxia normal, qual que seria a velocidade do gás? Tipicamente 200 quilômetros por segundo. Então é mais ou menos o limite inferior aqui é o que é a média para as demais galáxias. Agora a gente tem um monte de coisa para tentar entender no meio desse caminho, a partir dessas definições, como, por exemplo, o que é uma linha de emissão. Tá? Uma linha de emissão é se a gente gera o que a gente chama de espectro. Tá? Aqui a gente tem o fluxo e aqui o comprimento de onda. O comprimento de onda aqui está em uma unidade de angstroms. Isso daqui está numa unidade normalizada para vocês poderem ver melhor. Tá? Ou, se fosse uma unidade correta, seria ergs por centímetro por segundo por angstrom. Mas o que vem a ser um espectro? Tá? Para a gente conseguir compreender isso, a gente pode pensar um pouco em uma brincadeira que eu acredito que a vasta maioria de vocês já tenha feito. Quando vai para a praia, joga água para cima para fazer um arco-íris. Não fazem isso? Esse tipo de brincadeira, ou numa piscina, gera esse arco-íris, nada mais é que a luz do sol passando pelas gotinhas de água e sendo dispersada e fazendo um colorido, vamos dizer assim. Eu estou separando a luz branca do sol nas suas diferentes cores. Aqui a gente usa um equipamento chamado espectrógrafo, que separa a luz de uma maneira muito mais separada, vamos dizer assim, do que o arco-íris faz. E isso vai gerar, então, um espectro. Essas linhas que vocês estão vendo aqui são oriundas do gás que se encontra na volta, bem na região central desses objetos, dessas galáxias, e isso daqui é a assinatura dos átomos que estão lá. Então, vejam, a gente está olhando para um objeto gigantesco no céu, e a gente está tirando informação dos átomos que estão emitindo nesse objeto.
Se vocês olharem, existe uma Seyfert do tipo 2 aqui, uma Seyfert do tipo 1 aqui em cima, e vocês vão ver que tem um gráfico aqui, que quase parece um eletrocardiograma, né? Vocês vão ver que tem algumas diferenças bem claras. Olhem para esta linha aqui, essas duas, e tentem procurar elas aqui embaixo. Olha aqui, ó. E olha essa aqui. Então, aqui as duas bem fraquinhas, mas aqui a gente tem uma coisa bem mais larga, e aqui vale a mesma coisa. Nesta daqui, na verdade, são 3 linhas, que aqui a gente consegue ver, tem a pontinha de uma, a outra e a outra. Nesse caso aqui, ó, a linha que está no meio é bem mais larga que as demais. Ela é tão larga que ela quase cola com essa outra aqui do lado. E isso daqui é o que separa, que o Seyfert viu como característica para separar as galáxias do tipo 1 e do tipo 2. Como que se faz isso? Para medir a largura dessas linhas, a gente tem que pensar que é uma emissão de um átomo. Se a emissão de um átomo deve acontecer sempre no mesmo lugar, e essas linhas deveriam ser uma linha reta. O que gera o alargamento delas são 2 fatores, que a gente pode pensar aqui. Se eu tenho um gás, cada bolinha aqui representa um gás, e deveria estar emitindo uma linha aqui bem no meio, certo? Só que eu tenho gás indo para um lado, gás indo para o outro lado, e quando eu somo tudo isso, eu vou ver que eu gero os que estão indo para um lado, a parte vermelha, e os que estão indo para o outro lado, a parte azul aqui, tá? Nessa representação aqui em cima. Olhando aqui para, por exemplo, uma estrela em rotação ou um gás em rotação em torno de um determinado ponto, vamos pensar assim. Eu tenho o gás que está se aproximando de mim e o que está se afastando de mim. Quando eu somo essas coisas, em vez de eu gerar uma linha que deveria ser uma coisa estreita, ela vai ficando cada vez mais alargada. Então, a largura dessas linhas aqui, ela me reflete qual é a velocidade de rotação do gás. E por isso a gente consegue fazer essa medida e ter um valor de velocidade. Esse valor vai ser importante daqui um pouquinho, tá? A gente vai voltar. Então, guardem na cabeça de vocês, valor típico 1000 km por segundo. A gente vai precisar dele daqui um pouquinho. Então, voltamos para Seyfert 1, para Seyfert 2, só para ilustrar aqui os números, enquanto que as componentes estreitas, tá? Elas giram em torno de 500 km por segundo, mais ou menos, que são essas outras linhas que se encontram nas duas classes de objetos aqui. Bom, além das galáxias Seyfert, dentro da classe de galáxias ativas, existe uma outra classe que a gente chama de quasares ou QSOs. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se não tivesse nada escrito nesse slide e eu perguntasse para vocês o que vocês estão vendo aqui, o que vocês me diriam? Uma estrela, né? Que cor tem essa estrela? Azul, certo? Uma estrela azul, ela é uma estrela quente ou ela é uma estrela fria? Quente. Por quê? Quanto menor for o comprimento de onda, maior é a frequência, maior é a energia, certo? Brincadeirinha, põe um arame no fogo. Ele fica vermelho primeiro, depois ele vai ficando branco, certo? Se a gente tivesse temperatura suficiente, ele ia começar a ficar azulado, né? Então, isso daqui seria uma estrela bastante quente. Só que daí eu vou tentar fazer uma medida da energia dessa estrela aqui. E eu começo a tentar comparar isso com as estrelas que eu conheço. Isso se torna uma tarefa bastante árdua, porque não se consegue comparar esse valor com nada. Então, é um objeto que tem uma aparência quase estelar, só que ele tem uma série de características diferentes. Uma estrela, basicamente, ela seria caracterizada por ter aquelas linhas que eu estava mostrando para vocês, em vez de estarem em emissão, elas estariam em absorção, tá? Esse objeto aqui, eu já vou mostrar para vocês um espectro clássico, é emissão. Com tudo isso, eu posso fazer uma medida da distância desse objeto. Esse aqui é o 3C2173, nome de catálogo, tá? Não tem um nome bonitinho para ele. Ele está a 2 bilhões de anos-luz daqui. Significa que essa foto que a gente está vendo aqui é da luz que saiu de lá há 2 bilhões de anos. Tá? Então não é tão simples ele postar uma foto no Facebook e a gente vê ela instantaneamente.
Então vai demorar um pouquinho para que a gente tenha essa informação. Agora, se eu pegar e mudar o meu olho, vamos dizer assim, eu mudo o equipamento que eu estou usando para olhar esse objeto, e eu consigo desenvolver um olho que enxergue em comprimentos de onda rádio. Esse olho pode se chamar telescópio ou ainda uma antena parabólica. Tá? Ela vê nesses comprimentos de onda. E eu tiro uma foto de um objeto desses. Completamente diferente. Essa bola azul aqui é o que representaria esse objeto aqui. Não é o mesmo objeto, tá? É outro. Mas isso aqui seria a visão no óptico dele. E vejam que a emissão em rádio, está desenhada aqui em vermelho, ela se estende muito além da região central desse objeto. Então, a gente tem uma forte emissão aqui, gerando o que a gente chama de jatos rádio. Quando a gente vai estudar esses jatos rádio, a gente vê que eles são jatos relativísticos. Isso significa que a velocidade das partículas que estão nesses jatos são frações da velocidade da luz, frações significativas, 10%, 20%, 30%, são velocidades extremamente altas, e essas partículas elas colidem com o gás que está aqui fora, ionizam esse gás e formam o que a gente chama de lóbulos rádio nessas galáxias do tipo quasares. As radiogaláxias também vão ter isso, já vou falar delas. As radiogaláxias têm basicamente as mesmas características, com a diferença que elas estão mais perto de nós do que os quasares. Pela quantidade de energia que os quasares emitem, isso aqui é uma galáxia, não é uma estrela. E eu não consigo ver a galáxia como eu conseguia ver nas outras. Aqui, basicamente, eu estou vendo a emissão do pontinho, eu não vejo o prédio. Certo? Então, esses objetos aqui, eles são conhecidos como os faróis do universo, porque eles emitem muita energia e a gente consegue ver eles a distâncias extremamente grandes. E aqui tem um espectro característico desses objetos. Tá? Aqui já facilitando um monte a nossa vida, não é um arco-íris, já é um espectro separado. E tem algumas linhas marcadas aqui, onde H significa hidrogênio, e essas letras gregas do lado aqui são diferentes transições do átomo de hidrogênio. Tá? São assinaturas diferentes de hidrogênios, quer dizer que tem hidrogênio ali, e a gente enxerga essas linhas. Só que tem um problema, para quem é acostumado a ver isso, vai dizer, tá, mas está errado esse teu gráfico. Porque essas linhas elas estão muito deslocadas para o vermelho. Elas deveriam estar muito mais para a esquerda do que elas se encontram. Com base nisso, com base nesse deslocamento, a gente pode fazer a medida da distância desse objeto. Simplesmente fazendo umas continhas. E lembrando do efeito Doppler. Tá? Agora o exemplo que todo mundo já ouviu, a ambulância se aproximando ou afastando. Tá? Sempre é esse o exemplo. Os físicos são muito criativos, né? A gente sempre usa o mesmo exemplo. Então, quando a estrela, o objeto, nesse caso aqui, está representado por uma estrela, ele está se afastando, a luz é deslocada para comprimentos de onda mais vermelhos e a gente enxergaria tudo deslocado para o vermelho. Quando está se deslocando para o azul, a gente enxerga tudo deslocado para o azul. Maiores e menores frequências. Tá? Então, a gente tem esse efeito acontecendo nesse espectro aqui. Então, se eu conheço isso, eu posso fazer uma conta onde eu sei qual deveria ser o comprimento de onda, lambda aqui, de laboratório, ou a frequência de laboratório, posso traduzir isso para comprimento de onda amarrando com a velocidade da luz. Tá? E esse aqui é o que ele emitiu, dividido pelo de laboratório, vai dar um número que a gente chama de redshift. Tá? Ou seja, o deslocamento. E um cidadão chamado Edwin Hubble, ele em 1925, 23, 25, ele descobre a primeira coisa, que Andrômeda não faz parte da Via Láctea. E aí ele começa a se dedicar a estudar esses objetos, as grandes nebulosas espirais, e começa a fazer a medida de distância e de velocidade radial deles. Velocidade radial é o quê? É o deslocamento aqui para o vermelho, multiplicado pela velocidade da luz, vai me dar a velocidade de recessão ou de afastamento dessa galáxia. E ele constrói um gráfico, e ele observa que quanto mais deslocadas vão estar as linhas, ou seja, quanto maior for a velocidade de recessão, mais distante está o objeto. Então, olha só, está bem no vermelho aqui, azul está bem perto, depois
eu vou indo para o verde, amarelo, e agora eu vou para o vermelho, para o outro extremo. Matemática de sexta, sétima série, tá? A equação da reta, oitava série, quando muito. Se a gente fizer um ajuste aqui, aqui tem y, aqui tem x, a gente só tem uma constante aqui, y igual a x mais b, se passar por zero, b igual a zero, e eu preciso determinar o a. Determinando o valor desta constante aqui, tá? Que hoje tem um valor mais ou menos bem determinado, em torno de 73 km por segundo por megaparsec. Se eu medir a velocidade, eu automaticamente tenho a distância. Esse tipo de técnica foi a utilizada para determinar a distância desse objeto aqui. E por isso que a gente sabe a distância que ele se encontra. Tá? Se fosse só uma tentativa de medida da energia, eu meço o fluxo tem uma diluição geométrica por distância, então eu precisaria conhecer a distância de uma outra forma que não a forma usual. As radiogaláxias que eu falei para vocês, só por completeza, tá? Aqui também os lóbulos são bem grandes, a região óptica aqui emitindo num pontinho, vejam que aqui os lóbulos chegam a ser maiores do que os lóbulos que a gente via antes, e existem mais duas classes, uma só para listar aqui, que são os BL-LA, que foram descobertos nessa constelação pela primeira vez, por isso levam esse nome, e os LINERs, que eu vou voltar a falar um pouquinho, tá? Quando a gente for falar da nossa galáxia. Bom, então a gente tem uma fauna variada desse tipo de objeto. E um exemplo que eu gosto de usar bastante é a Centaurus A, que ela é uma galáxia que está localizada a 14 milhões de anos-luz daqui, ou seja, está aqui na esquina, bem pertinho, e ela é uma das radiogaláxias mais próximas que a gente conhece. E essas figuras coloridas que a gente acha na internet, elas podem nos dizer um monte de coisas desde que a gente saiba a origem de cada cor aqui. Elas são, nesse caso aqui, é uma composição de 4 imagens diferentes. Emissão em raio-x, então essa galáxia emite em raio-x, emissão no óptico, ela emite no óptico, emissão em rádio contínuo 3 centímetros e emissão em rádio em 21 centímetros. E olhem que, exceto essas duas aqui que estão meio alinhadas, não tem muito alinhamento além dessa faixa de poeira aqui do óptico com essa faixa aqui em 21 centímetros. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, eu vejo que eu devo ter jatos de alta energia aqui, raio-x, jatos de alta energia que vão gerar emissão rádio, essas partículas vão interagir com o gás e vão gerar emissão rádio. Isso está alinhado em uma direção, aqui um pouco diferente, e aqui a gente tem um disco de poeira que não confundam ele com um outro disco de poeira que eu vou mostrar daqui um pouquinho. Esse aqui é um disco de poeira que está na parte externa da galáxia, depois eu vou mostrar um que a gente não consegue nem enxergar, aliás, em observações bem modernas agora, a gente consegue mais ou menos ter uma medida do tamanho deles. E é esse disco aqui. Tá? Em uma ideia, então, de simplificar a coisa, porque a ideia sempre é tentar encontrar a maneira mais simples de explicar os fenômenos que a gente observa. Como que a gente pode fazer isso? A gente pensa em um modelo, e esse modelo deve se aplicar em linhas gerais a todos os casos. Coisas específicas a gente pode ir resolvendo e ir melhorando esse modelo para tentar compreender a física que está atrás desses monstros, vamos dizer assim. Isso daqui tudo é o pontinho. Tá? Eu não consigo separar essas coisas, depois a gente vai falar um pouquinho de resolução também. E aí, nesse modelo, eu tenho o seguinte, eu tenho o que a gente chama de motor central aqui, que por enquanto não vou dizer o que é. Tenho essas bolinhas azuis que a gente chama de região de linhas largas, que é aquele gás que vai gerar aquele alargamento grande nas linhas que a gente viu antes, os 10.000 km por segundo, ou mais do que 1.000 km por segundo. Tem a região de linhas estreitas aqui em amarelo. Temos os jatos rádio aqui. E, além de tudo isso, a gente tem um anel de poeira na volta. Bom, dependendo
de como eu estou olhando para esse objeto, qual é a orientação que eu estou seguindo, eu vou ou não enxergar essas bolinhas azuis aqui no centro. Tá? Eu vou tentar fazer uma coisa e não vou falar no microfone para ver se vocês me ouvem, porque eu vou precisar das duas mãos, correto? Se vocês não me ouvirem, aí a gente muda um pouquinho isso. A ideia é a seguinte, a minha mão esquerda aqui, ela está fazendo as vezes desse toroide de poeira, ok? Esse apontador aqui está fazendo as vezes dessa região central e desse jato aqui, correto? E eu vou tapar a região central e o meu dedo que está acionando o apontador, eu vou inverter aqui, vou colocar desse lado aqui, tá? Está fazendo as vezes, vamos dizer, desse gás azul aqui dentro. E os outros dedos que estão aqui para baixo fazem as vezes do gás amarelo. Todo mundo compreendeu até aqui? E agora vamos imaginar que a minha mão tem mais 3 dedos. E eles estão para o outro lado, porque isso é simétrico. Ok? Se eu coloco a minha mão assim na frente, e eu aciono o apontador, tá? Ele está apontando para os dois lados. Eu aciono o apontador. Se vocês estiverem olhando, vocês vão ver a interação com o que está aqui em cima, né? Se eu botasse a mão aqui, vocês iam ver o infravermelho aqui. E eu pergunto para vocês, vocês estão vendo esses 3 dedos? Sim, certo? Mas não estão vendo esse dedo aqui. Então vocês estão vendo a parte amarela, tá? Eu estou olhando o objeto daqui e estou vendo a parte amarela. Eu não estou vendo para dentro. Eu vou chamar esse objeto de radiogaláxia ou Seyfert 2, porque eu não vejo a componente larga, correto? Agora, não vou acionar o apontador para não pôr no olho de ninguém. Se eu fizesse isso daqui, tá? Minha mão é simétrica, não esqueça. Vocês estariam vendo os 4 dedos. Vocês estão vendo lá dentro do objeto. Então, vocês estão vendo essa região aqui, ou seja, vocês estão olhando para cá, enxerga o amarelo e enxerga o azul. E agora, se eu fizesse exatamente isso daqui e acionasse o apontador, eu ia arrumar alguns inimigos essa noite, tá? Porque eu ia acertar o olho de algumas pessoas no caminho. Essas pessoas iam estar olhando diretamente para onde o apontador está, para o jato, essa fatia aqui. Essas pessoas estariam vendo o que a gente chama de blazar ou BL lac. Todo o resto ia estar ofuscado pela radiação do jato. Mas só quem está nesse caminho, quem está para fora, não. Tá? E agora a pergunta, eu consigo ver essas galáxias de modos diferentes, a mesma galáxia? A resposta é não. Porque por mais que eu mude sobre a superfície da Terra, esse objeto ainda está a uma distância extremamente grande e eu não estou olhando para o outro lado dele. Eu só estou vendo objetos diferentes com orientações diferentes. Então, por isso que a gente pode pensar que esse modelo ele é válido, porque eu observo objetos em vários estágios ali no meio, e eu vejo essas coisas acontecendo. Só que eu ainda tenho uma pergunta para responder para vocês. E de onde vem essa energia que está nessa região central? E aí a gente pode começar a pensar e tentar explicar o que está lá na fonte central. Isso é coisa que começa no final da década de 50, o pessoal tentando entender as tais das galáxias Seyfert, que já estão propostas há um certo tempo, começam a tirar fotos dessas galáxias. E eu quero saber quem aqui sabe tirar fotos, tá? De verdade. O que vocês fazem quando vão tirar uma foto? Controla o tempo de exposição da máquina, a abertura, um monte de coisa, tá? Eu já escolho o modo automático lá. Aí tem um modo que eu acho fantástico, né, que é o modo crianças e pequenos animais. Então, estão comparando os dois. Por um motivo, se move muito rápido, então precisa o obturador ficar aberto muito pouco tempo, certo? Então, precisa de uma foto bem instantânea, bem rapidinha. Porque se não for rápida a foto, a criança ou o bichinho se mexeu e ficou aquele borrão na foto e nada mais que isso, certo? Então, eu sou campeão de tirar essas fotos com borrão. Bom, se eu fizer isto em uma região do céu, eu tiro essa foto, correto? Eu estou tirando essa foto na região de NGC 4151. Não estou dizendo mais nada para vocês do que isso. O que vocês veem nessa foto?
Sejam honestos. O que tem aqui? O que vocês estão vendo? Estão vendo uns pontos que podem ser estrelas, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 estrelas. Para quem tiver o olho bom, 5. Certo? Daí, tá, mas eu não estou contente, porque essa foto não está tão legal. Aí quem sabe tira a foto, vai lá e mexe no obturador da máquina e faz o tempo de exposição aumentar um pouquinho e tira uma segunda foto. Ó, a estrela do centro cresceu um pouquinho, aumentou. Tá, mas as outras estão aqui e não mudaram muito. E começou a aparecer algumas outras coisas aqui que eu não conseguia ver antes, mas está aqui, ó. Tá? Aqui. Então, para quem forçar o olho, vai ver todos esses pontinhos aqui. E aqui no centro eu tinha uma estrela. Só que essa estrela está começando a ficar estranha, né? Se eu der uma olhadinha aqui, começa a aparecer alguma coisa aqui na volta, assim, que é uns desenhinhos que são estranhos. Parecem uns bracinhos, né? Que estão aparecendo aqui. Não estou contente com essa foto. Vou aumentar o tempo de exposição um pouquinho. E vou lá e tiro uma nova foto. Olha o que aconteceu com o objeto aqui. Aumentou. É a mesma região do céu? É, porque olha aqui as estrelas. Ó. Essas estrelas estão queimadas ou saturadas. Para quem é das antigas, queimou o filme, né? Então, não era foto digital. Era uma grande surpresa quando tu levava a revelar as fotos, né? Literalmente, era uma revelação. Então, revelou a foto e a gente tem uma galáxia aparecendo aqui, que não aparecia antes, mas o núcleo aparecia. E isso está me dizendo que tem uma coisa estranha. E daí eu posso começar a pensar no seguinte, tá, mas eu aprendi um pouquinho de matemática em algum momento e eu quero medir o tamanho disso daqui. Se eu pensar em um triângulo, estou medindo o ângulo, eu tenho a distância até esse objeto, medida, eu consigo medir esse tamanho aqui no céu, tá? em graus, e eu posso me valer da trigonometria, ela serve para alguma coisa, viram? Então, eu me valho dela e eu meço quanto vale o R aqui, tá? Que seria esse tamanho desse ponto aqui. Isso vai me dar um limite daquela região que está emitindo muito lá no centro. Esse cidadão aqui fez isto em 1959, para esta galáxia, NGC 4151. É uma galáxia de núcleo ativo muito estudada. Quando ele fez essa medida, ele estimou que aquele tamanho deve ser um tamanho de 100 parsecs. Multipliquem esse número por 3, mais ou menos, vocês vão ter isso em anos-luz. Tá? 300 anos-luz, mais ou menos, seria aquele tamanho. Ou seja, a luz leva 300 anos para ir de um lado ao outro naquele Rzinho que eu mostrei para vocês lá em cima. Então, é uma fonte que parece uma estrela e que tem isso daqui. E daí eu vou fazer uma pergunta. Agora, eu quero saber quanta massa tem lá dentro, porque se eu souber quanta massa tem lá dentro, eu vou conseguir ter uma estimativa do que deve ter lá dentro. E aí, eu me lembro que o Newton me ensinou algumas coisas há alguns anos atrás, tá? Indiretamente, mas foi ele, que a força gravitacional é igual à força centrípeta se eu estiver assumindo uma órbita circular. Eu pego um objeto que eu vou chamar de massa mzão aqui e um objeto de massa mzinho aqui. Se vocês quiserem dar uns nomes mais legais, chamem este de Sol e este de Terra. Tá? E assumam que a órbita é circular. Isso é válido para qualquer objeto de massa m, qualquer objeto de massa mzinho. Quando eu igualo essas duas expressões, eu vejo que o mzinho sequer importa, porque eu posso simplificar ele dos dois lados. E eu vejo que o r aqui, eu posso tirar um dos r's, que eu consigo simplificar. E isso vai me levar a uma expressão onde v ao quadrado é igual a g mzão sobre r ao quadrado. Só importa a massa que está lá dentro. Tá? Só importa a massa do Sol, não importa a massa da Terra aqui. Então, eu posso escrever essa expressão invertendo, encontrando a massa aqui. E como g é uma constante, eu posso só pensar em proporcionalidade, então eu jogo essa constante fora, porque afinal de contas é só um número, e eu vou ver que a massa é proporcional à velocidade ao quadrado, e a distância que aquela partícula que eu estou tentando, que eu medi a velocidade, se encontra do centro. Correto? E eu pedi para vocês guardarem um número antes, 1000 km por segundo. Tá? Aquela partícula pode ser um átomo, porque não importa a massa. Importa que eu saiba a velocidade dela. E isso eu consigo saber a partir do espectro.
Vou lá e faço essa medida, eu não sei qual é o raio, porque eu não sei exatamente onde ele está quando ele está emitindo. Mas eu sei dizer que no máximo são 100 parsecs. Porque eu sei trigonometria, eu vou lá e faço a medida. Correto? Quando eu faço essa conta aqui, colocando o G no seu lugar, com todas as suas unidades, tudo direitinho, eu chego ao número aqui, 10 bilhões de massas solares dentro de um raio muito, muito pequeno. Tá? Isso é muito pequeno. Pode parecer muito grande, mas é muito pequeno comparado com o tamanho da galáxia, que tem 100 mil anos-luz de tamanho. Tá? Mais ou menos. E isso traz, com certeza, duas implicações. A primeira, tem uma enorme concentração de massa nessa região central, ou simplesmente eu errei todas as contas aqui, e esse tamanho aqui é absurdamente menor. Se eu fizer esse tamanho aqui sendo como 10 na menos 8, quando eu vou fazer a conta, esse número aqui vai sumir, né? Esse R aqui é muito pequeno, eu vou fazer esse 10 na 10 aqui virar 1, e daí eu vou ter o quê? Um problema que eu tenho uma densidade de energia absurdamente alta no centro dessa galáxia. E aí a gente chega em um momento que não tem uma solução para o problema. Quando não tem uma solução para o problema, o que a gente faz? Vai estudar outra coisa, daí a gente estuda buracos negros. Tá? Então, a gente agora começa a pensar em buracos negros. Buraco negro, por uma definição em fisiquês, tá? É um objeto cuja densidade é tão alta que nem a luz consegue escapar dele. Ou seja, a força gravitacional, que é definida por essa expressão, eu posso tentar me valer dessas coisas, como, por exemplo, determinar a velocidade de escape desse objeto, onde eu vou igualar a energia cinética, a energia potencial gravitacional, resolvo para a velocidade essa expressão, digo que esse raio tem um nome mais chique, raio de Schwarzschild, tá? Porque foi a primeira pessoa a propor isto. Se eu colocar a velocidade de escape como a velocidade da luz, ou seja, a luz é o limite que não consegue escapar lá de dentro. Eu precisaria de uma velocidade maior do que a velocidade da luz para esse objeto escapar. Tá? Quando eu faço isso, eu encontro essa expressão e eu posso fazer uma conta, que o que eu chamaria de raio do buraco negro seria o raio a partir do qual nem a luz consegue escapar dele. E aí eu vou e faço uma conta. Se eu disser que esse emissão aqui é o Sol, e resolver para o raio aqui, porque o resto é tudo constante, certo? Eu vou encontrar um raio de 3 km. Se eu resolver para a Terra, eu vou encontrar um raio de 9 milímetros. Correto? E daí, se a Terra fosse essa bolinha de gude, eu poderia segurar ela entre os dedos assim? Poderia fazer isso? Sim ou não? 9 milímetros, tá? Sim ou não? Não, por que não? Concentra toda a massa, tá? É nesse ponto que eu quero chegar. Muitas vezes as pessoas dizem, teus dedos vão ser sugados pelo buraco negro. Não é isto, tá? Porque deu aumento para 10, eles estão para fora, certo? Mas ainda assim, eu continuo com toda a massa da Terra lá. Então, por isso, eu frisei antes, densidade, tá? É isto que é o fator importante aqui. E com isso eu também conseguiria explicar algumas coisas, como o verão de Porto Alegre, né? Porque dá para botar o sol aqui no centro de Porto Alegre e a gente tem uma noção do forno alegre, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui dessas propriedades e terem uma ideia do que seria um raio de 3 km. Tá? 1 ou 2 bairros de Porto Alegre a gente resolve o problema. E agora, se eu quiser definir fisicamente o que é um buraco negro, tá? O raio que a gente calculou, na verdade, é o chamado raio do horizonte de eventos. É o raio a partir do qual nenhuma informação sai mais lá de dentro. Mas o buraco negro, por definição em matemática, ele é uma singularidade que vai concentrar toda a massa e a densidade dele está explodindo para infinito. Então, é como se eu estivesse tentando calcular o volume de um objeto e eu estou fazendo o raio ficar cada vez menor, né? Ou seja, eu estou fazendo aquela expressão lá explodir, tá? Densidade é massa sobre volume, né? Então, estou indo com um raio pequeno, e a densidade, a massa continua lá,
e o número, quando o R fica muito pequeno, quando o número é menor que 0, começa a aumentar o número de cima. Então, quando eu faço aquele número chegar bem pertinho, menor que 1, perdão, quando eu começo a chegar bem pertinho de 0, esse número vai para infinito. Então, isso seria a nossa definição do buraco negro em fisiquês. Tá? Perguntas. A gente encontra esses objetos na natureza, como eles se formam na natureza. Uma das possibilidades é a evolução de estrelas de alta massa, estrelas com mais de 10 vezes a massa do Sol. O final da vida delas vai ser um buraco negro do tipo estelar. Tá? Então, é um buraco negro que a gente diz um buraco negro de baixa massa. A gente não enxerga o buraco negro, mas se tiver um objeto próximo a ele, ele vai estar sugando a luz. Quando ele está sugando a luz, a gente observa o quê? Que tem emissão em raios-x, porque forma um disquinho aqui que fica muito quente. Isso aqui é uma concepção artística de um sistema binário. Então, a luz está sendo capturada de uma estrela aqui e está caindo no disco de acreção do buraco negro e esse está emitindo radiação. Aqui tem um exemplo de como isso vai acontecendo. A massa da estrela caindo em cima do disco de acreção. Esse sistema está orbitando, tá, em torno do centro de massa comum. Isso daqui está girando. E vocês veem que tem uma mudança de cor aqui, porque tem um gradiente de temperatura. E eu pergunto para vocês, onde está o buraco negro nessa ilustração aqui? Bem no centro aqui. O que eu estou desenhando aqui é o raio, eu não enxergo o buraco negro. Certo? Isso aqui seria o raio do horizonte de eventos, ou o raio crítico. Os de massa intermediária, esses objetos, como que foi detectado em 2004, tem 1.300 vezes a massa do Sol, dentro de um aglomerado que está perto lá do centro da nossa galáxia, não é no centro da galáxia, mas está próximo do centro da galáxia. Ele é um buraco negro de massa intermediária. Ele se encontra nessa regiãozinha aqui, perto de Sagitário. Aqui está Sagitários A, que é o centro da nossa galáxia, nessa região no céu perto. E ele foi detectado com um telescópio que o Brasil tem uma fração do tempo. São 2 telescópios gêmeos, um no Chile e um no Havaí. Tá? E a gente tem acesso e usa dados desses telescópios. Então, só para vocês terem uma ideia de como é feito esse tipo de imageamento. Mas chegando nos das galáxias, no centro das galáxias, existem o que a gente chama de buracos negros supermassivos. Esses buracos negros supermassivos, como por exemplo, quando eu mostrei antes para vocês a Centauros A, cuidado com Sagitários A, são 2 coisas diferentes, é um buraco negro de 100 milhões de vezes a massa do Sol. Essa é a massa do buraco negro que tem no centro dessa galáxia, e que a gente daqui um pouquinho vai descobrir que ele é responsável por um monte dessas bagunças que acontecem lá no centro. Tá? Bom, e aí a gente faz uma pergunta. Por que os buracos negros são necessários? Afinal de contas, eu estava pensando em outra coisa, resolvi pensar em buracos negros. E por que buracos negros são necessários? Porque eles são legais, tá? Mas não só por isso, eu preciso deles para explicar algumas coisas. E aí eu vou olhar para os quasares. E eu vou tentar medir, tá? Medindo vários quasares, eu consigo medir qual é o tempo que um quasar se mantém ativo. Tá? Conseguindo fazer isso, eu vou chegar em quê? Em um tempo que é 10 na 8 anos, se limita isso daqui por segundo, eu faço uma continha aqui, eu chego a 10 na 62 ergs no total. Tá? E a pergunta é se isso pode ser energia nuclear, como acontece nas estrelas. Ou seja, fusão de hidrogênio em hélio, como acontece no centro do Sol. Tá? A maioria das estrelas está fazendo isto hoje, tá? Fundindo hidrogênio em hélio, vai ficar fazendo isto por muito tempo. Tá? 98% das estrelas vão ter o fim da vida parecido com o fim da vida do Sol. E isso gera energia que mantém o Sol brilhando e a gente consegue até sentir o calor dele à distância que a gente está do Sol. Tá? Então, as estrelas geram energia dessa forma. E aí, a maneira com que elas geram essa energia é utilizando uma equação que o pessoal gosta muito de, entre aspas, ostentar quando entra na graduação em física, que diz E igual a mc². Tá? Pouca gente sabe o que ela significa naquele momento, mas ela é legal, né? E igual a mc². Que é a maneira com que
as estrelas produzem energia. Só que apenas uma pequena fração da massa, há uma diferença de massa dos 4 hidrogênios para 1 hélio de 0,7%, que tem mais em 4 hidrogênios do que em 1 hélio. E esta diferença ela é convertida em energia usando E igual a mc². Então, eu posso fazer a conta para 1 grama aqui. Quando eu faço a conta para 1 grama, eu preciso me lembrar que fusão nuclear só acontece em 10% da massa da estrela, bem na região central. E aí eu pego 10 na 62, vou colocando números aqui, e eu chego ao número que eu precisaria de 10 na 11 estrelas em 10 na 8 anos, que é o tempo de vida, de atividade das galáxias ativas. Ou seja, eu preciso da massa da Via Láctea desaparecendo, virando supernova, nesse período de tempo de 100 milhões de anos, que é muito pequeno quando a gente está falando de bilhões para a idade do universo. Então, eu volto para a minha conta aqui, e quando eu olhasse para a região central dessas galáxias, bem naquele pontinho lá que eu não enxergo o que está acontecendo, eu teria que ter muitas estrelas, e essas estrelas deveriam estar todas explodindo como supernovas. Então seria mais ou menos como olhar para uma panela de pipoca no fogo e vendo as pipocas pulando lá dentro, e a gente não enxerga isso. Então isso daqui não vale. Aí eu vou pensar numa coisa mais ingênua, energia gravitacional. Tá? Para 1 grama, para um objeto tipo o Sol, eu vou produzir 10 na 17 ergs. É bem menos do que eu estava produzindo antes, tá? Por fusão nuclear. Só que se eu mudo para uma estrela de nêutrons ou para um buraco negro, eu vou produzir 10 na 20 ergs por grama. E isso vai me levar, agora sim, a massa de 5 vezes 10 na 8 estrelas. 5 estrelas por ano. Massa, não são as estrelas agora. Eu preciso só da massa. E eu tenho gás lá, eu tenho um monte de coisa. Então, essa é a explicação mais plausível hoje para a produção de energia. Então, a energia dos buracos negros vem da acreção de matéria à região central desses objetos. E eu tenho um disco de acreção como ente para que isso aconteça. Ou seja, eu tenho um gradiente de temperatura aqui. Então, todos os fenômenos que eu observo podem ser explicados utilizando isto. E agora, como que eu posso procurar buracos negros em galáxias? Tá? Eles vão atrair tudo que está na volta deles. E eu posso tentar mapear os campos de velocidade nesses objetos. Para isso, eu preciso pensar primeiro qual é a dieta dos buracos negros, o que eles comem. Tá? Então, quando um objeto passar perto aqui, ele vai ser capturado. Então, hidrogênio, poeira, estrelas. Então, os buracos negros devoram estrelas inteiras. Quando a estrela passa perto, ela chega muito perto, a força de maré vai fazer com que essa estrela exploda, e ela é capturada pelo buraco negro, pelo disco da acreção, né? Aqui, cai no disco da acreção, e quando ela vai passar lá para o centro, tá? O que acontece? Essa matéria está indo para o centro, e eu vou ter o jato saindo. Essa energia precisa ser liberada quando está passando pelo raio do horizonte de eventos. Flares em Sagitários A, no centro da nossa galáxia. Tá? Então, isso daqui é uma ilustração do que deve estar acontecendo lá. E vejam, tem um buraco negro lá. E cai uma nuvenzinha e ela solta uma faísca. Tá? Ainda bem, porque se fosse cair muita coisa lá, a gente não estava aqui hoje conversando sobre essa região da galáxia. Uma outra coisa muito curiosa que aconteceu há alguns 6 anos atrás, foi a observação do eclipse de um buraco negro. E isso prova que aquele toroide que eu mostrei para vocês antes, que eu estava usando a minha mão para ilustrar, ele tem que ser feito de nuvens, porque uma hora tinha uma nuvem na frente, não se via a região central, depois essa nuvem sai da frente, vê-se a região central. Isso só se consegue em campanhas de monitoramento sendo feitas. De novo, uma ilustração, tá? Não é a observação. Então, se eu estou procurando os buracos negros, eu posso tentar mapear o campo de velocidades da região central da galáxia. E, para isso, eu preciso fazer uma outra conta, que é verificar qual é o raio de influência desse buraco negro. E eu tenho um monte de estrelas lá no centro da galáxia, e essas estrelas elas têm o que a gente chama de dispersão de velocidades. É o espalhamento das velocidades com relação à média da velocidade do bojo da galáxia. Isto é mais ou menos 200 km por segundo. Lembram lá do limite inferior
das AGNs, quando eu coloco esses números e quero encontrar um buraco negro de 10 na 8 massas solares, lembram? 10 na 8, 100 milhões, tá? O R vai ser mais ou menos 10 parsecs. Isto, para galáxias próximas, é uma coisa do tipo, eu preciso ter a minha resolução de mais ou menos 1 segundo de arco. O que é isso? Pegar um grau e dividir por 3.600 e aquele pedacinho que eu estou vendo ser o pedacinho do céu que eu preciso conseguir ver. Tá? Isso é 1 segundo. Só que isso vai estar englobado todo o raio de influência. Então eu não consigo ver nada. Eu preciso conseguir dividir isso em fatias menores ainda. Isso era impossível antes da década de 90. Por quê? Porque antes da década de 90 a gente não tinha o telescópio espacial, que foi o primeiro telescópio a ter uma resolução angular menor do que 1 segundo de arco. O que isso quer dizer? Antes, quando a gente olhasse para uma região do céu, aqui é da Terra, obviamente, para ilustrar para vocês, eu veria só uma coisa pixelada, como essa daqui. Eu vou aumentando o zoom e vou melhorando os detalhes que eu vou vendo, e aqui eu consigo ver detalhes. Obviamente eu não consigo levar o telescópio mais perto, e não vai fazer diferença, mas eu consigo aumentar o tamanho do telescópio e a quantidade de luz que ele vai coletar vai ser cada vez melhor, porque eu aumento a eficiência dos espelhos. Então a gente consegue fazer isto hoje e mapear a região central dessas galáxias. Então a gente consegue encontrar a evidência desses buracos negros, que era uma coisa que até a década de 90 ninguém sequer acreditava, era só teoria. Não existia a possibilidade do mapeamento, não tinham as ondas gravitacionais que estão na moda agora. Tá? As pessoas buscavam por isto, mas a tecnologia não era suficiente. Então vem uma pergunta. Sempre que eu tenho um bojo, que é essa região aqui, amarelinha na galáxia, eu tenho um buraco negro supermassivo, a resposta é que parece ser que sim. Nem sempre elas são ativas, tá? Elas só vão ser ativas se a massa desse buraco negro for grande o suficiente para acretar a matéria de uma maneira eficiente, e a Via Láctea tem bojo. Se a Via Láctea tem bojo, então a pergunta é, tem um buraco negro no centro da Via Láctea? E aí as pessoas começaram a tentar encontrar isso em um estudo que começou em 1995, ainda não terminou, tá? Mas isso aqui são os resultados de 95 a 2004, tentando mapear órbitas de estrelas bem no centro da nossa galáxia. Isso daqui começa numa ideia inicial para o telescópio espacial, e depois o pessoal passa isso para o Keck, que é um grande telescópio, em terra, e consegue-se fazer o mapeamento no infravermelho dessas estrelas, no infravermelho porque tem menos poeira, menos efeito da poeira, e consegue-se fazer um mapeamento com uma resolução aqui, ó, essa seta aqui, toda ela é 0,2 segundos de arco, então é uma resolução melhor do que a do telescópio espacial, a que eles estão usando com óptica ativa e adaptativa aqui. E onde tem essa estrela aqui, estrela desenhada aqui, estrela da estrela, tá? Dos brinquedos, que não é como é uma estrela de verdade, porque uma estrela de verdade é redonda, não tem nada. E se vocês lembrarem das leis de Kepler, tá? Uma delas diz que as órbitas são elípticas com o Sol ocupando um dos focos. Órbitas são elípticas com alguma coisa ocupando o foco. Isso aqui é o foco de todas essas órbitas. E a massa que eu tenho que botar aqui para que essas órbitas obedeçam, 3 vezes 10 na 6 milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, tem um buraco negro lá no centro. Isso aqui é uma simulação de como que seria isso. Aqui o tempo está andando. E vocês vão ver que quando esse número aqui virar 80, vai passar um objeto muito rápido aqui. Tá? E esse permite mapear um pedaço... Ó, viram? Permite mapear um pedaço um pouquinho maior da órbita em um tempo pequeno e em uma parte bem específica. Então, ele é muito bom para fazer essa medida de massa. E a outra pergunta é se os buracos negros crescem. Tá? Também tem, se eles têm cabelos ou não, eles não têm cabelos. Tá? Então, buracos negros, quando galáxias interagem, e isso acontece no universo, elas se fundem, e quando elas se fundem, os seus buracos negros se fundem e vão fazer um buraco negro maior. Então, por isso também a gente pode pensar, lá naquele desenho que eu mostrei para vocês no gráfico, aqui em cima eu tinha buracos negros maiores, porque eu tenho galáxias maiores. Então, os buracos negros dos centros das galáxias podem se fundir e ir crescendo. Tá? E isso nos traz para 2 considerações finais. A consideração número 1 é que todas as evidências observacionais modernas, elas indicam, para
para que a fonte da energia dessas galáxias em específico, tá, são a acreção de matéria por um buraco negro supermassivo central. Então, eu preciso ter esse objeto lá, eu meço com outras técnicas, como medir velocidade de estrelas próximas desses objetos, ou medir o gás lá perto, e eu só consigo explicar aquelas linhas de emissão também, a energia que sai desses objetos, se eu tiver um buraco negro supermassivo. E se vocês gostaram dos buracos negros supermassivos, tá? Um convite para vocês aqui, ondas gravitacionais, tá? Muita gente deve estar querendo ouvir falar disso. Eu resolvi não falar, porque dia 27 de julho, alguém vai estar aqui, nesse lugar, falando mais dessa parte de ondas gravitacionais. Então, não percam a palestra da Thaisa ou do Guilherme. Tá? Um dos dois vai estar aqui, provavelmente o Guilherme, tá? Que são especialistas nesse tema. E, se vocês gostaram, curtam a nossa página, AstroUrgs, no Facebook. Tá? Lá rola um monte de novidades. E na nossa página também tem um monte de informações, principalmente para quem quer se tornar um astrônomo. Tá? Tem perguntas e respostas, está sendo colocado lá, na verdade, isso, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Certo? E aí, gostou desse Simplifisca? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/urgstv e escolher o vídeo que você quiser. Até mais!